Ora bem, este vídeo vai se chamar Peões e Motas. Isto tem a ver com esta notícia que diz assim: português detido em Espanha por ameaçar motociclistas com revólver. E lê-se: um português de 70 anos foi detido pela Guarda Civil em Calviá, na ilha de Maiorca, Espanha, pelo crime de posse ilegal de armas e suspeitas de ameaças de motociclos. De acordo com o jornal espanhol OK Diário, no dia 11 de novembro, um idoso terá ameaçado com uma arma os dois motociclistas espanhóis que faziam uma atividade todo-terreno numa estrada da região de Benidat, no município de Calviá. Ao que tudo indica, os jovens terão ultrapassado uma cerca que estava fechada para continuar o caminho com as suas motas, o que deixou o português furioso. Após uma intensa discussão, o homem sacou uma arma e ameaçou-os. Os motociclistas fugiram do local, mas ainda foram perseguidos pelo homem e pelo cão deste. Portanto, podemos considerar que, antes de tudo, os motociclistas, neste caso, se abriram uma cerca, quer dizer que entraram em propriedade privada. E, na consideração que essa propriedade era deste português, pronto, o homem teve uma posição que os fez sair da situação. Por isso é que fugiram. Se foram perseguidos pelo homem e pelo cão, pronto, não terão tido muito sucesso, porque pronto, as motas andam muito mais depressa do que um homem a correr ou que um cão a correr. Pronto. E portanto, mas isto é só um caso dos vários que às vezes aparecem aí e que eu vou aproveitar para falar. Malta das motas, por norma, pronto, gostam de andar a alguma velocidade ou com muita velocidade, né? Já temos, ainda este mês houve um ou dois que perderam a vida nessa mesma situação, na situação em que andavam a uma velocidade que não seria o recomendado na cidade, muito menos nas vilas e afins, não é? Mas em prol da adrenalina, pronto, é isso que o resto da malta faz ao andar de moto. À parte disso, nós temos também uma atividade aqui no Porto e em Lisboa e noutros sítios quaisquer, que são as motas que passam os sinais, ou que vão pelo passeio para não esperarem pelo verde, ou pelo verde para eles, não é? E portanto nós temos esta constante, digamos assim, violação das práticas de bom senso, muitas vezes também por esta malta que gosta de motas. Felizmente não são todas pessoas, não é? Nem todas as pessoas têm esse estilo. Contudo, é uma coisa regular que acontece, e se é uma coisa regular que acontece, quer dizer que deve acontecer muito mais, não é? Porque é quase como a noção lá da ponta do iceberg. A ponta do iceberg é aquilo que nós conseguimos ver, isto é aquilo que em princípio correu mal, e por isso é que conseguimos ver que um idoso ameaçou dois motociclistas que nesta ideia de que ultrapassaram uma cerca, entraram em propriedade privada, pronto, mais nada, tem a ver com lógica. E portanto, pronto, o homem português até foi um gajo fixe porque não os matou, na consideração que aquela propriedade era dele. Mas até mesmo que não fosse dele, ele teve uma boa atitude, no sentido em que vê duas pessoas que estão a abusar e por isso, pronto, tomou uma posição perante eles. E neste sentido, tendo em conta que não os matou, pronto, está tudo bem. É simplesmente para eles fugirem do sítio, não é? Para saírem do local, não é nada. E diz ali, os motociclistas fugiram do local. Pronto. E é esse o objetivo, digamos assim. Mas temos, e portanto isso foi visto por uma pessoa que tomou posição. Nós vemos que este caso aconteceu porque
O homem tomou uma posição perante aquilo que os dois motociclistas fizeram. Não é? Portanto, se a mesma situação tivesse sido feita pela polícia, em princípio a notícia era ao contrário. Era dois motociclistas apanhados a entrar em propriedade privada e bloqueados pela polícia. Era completamente inverso, não é? A notícia. E era a mesma situação. Portanto, e pronto, e depois nós vivemos, sei lá, aqui a Malta, sei lá, foi aonde? Foi no Algarve, há pouco tempo, que mais um motociclista se matou a grande velocidade. Perdeu a vida mesmo ali, onde teve o acidente. Nem teve hipótese de ir ao hospital. E pronto, se aquilo aconteceu ali, quer dizer que existem muitos mais a fazerem o mesmo. Mas que para a maioria corre bem. Mas para haver um único caso, assim, ou até vários casos constantes, num único ano, e tendo em conta que isto é uma problemática que tem vários anos, neste sentido de motociclistas que se matam na autoestrada, e que nós vamos ver, e aquilo foi porque ultrapassaram de uma forma perigosa a grande velocidade. Pronto, e alguma coisa teve que correr mal. Pronto. Infelizmente para eles, não é? Mas isto tem a ver simplesmente com esta questão. Nós só conseguimos ver esses casos regulares porque existem muitos mais. Caso contrário, era simplesmente um caso por ano, porque havia muitos menos. Só por isso. Porque caso toda a gente cumprisse pacientemente todas as regras que estão associadas à condução, em princípio não haveria nenhum caso, porque toda a gente respeitava as regras de condução. Isto é sempre por causa da lógica, mas nada mais. Mas pronto, temos esta questão do bom comportamento e das boas escolhas que estão associadas até à religião. Num mundo tão religioso, até me admira ver isto, não é? Mas pronto, é o que é.